Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai continuar aqui então agora a nossa aula de propriedades mecânicas dos materiais. Começado a ver na aula síncrona e agora ficou faltando esse pedaço aqui então, essa parte, tá? Encerro uma parte aqui e já faz a sequência um exercício para a gente aplicar. Então, até a aula anterior, né, a gente tinha visto aqui então sobre a lei de Hooke, né? O que era o módulo de elasticidade. E agora a gente vem então para aquela parte. Lembra lá que a gente tinha uma parte que o corpo material ganhava endurecimento por deformação? É o seguinte, né? O que acontece aqui com o corpo? Se um corpo dúctil ele for carregado na região plástica, aqui ó, na região plástica, veja, eu aplico uma carga que ela vai ser maior do que a carga necessária para ele sair aqui do regime elástico, tá? Então descarregado, a deformação elástica ela é recuperada. Como assim recuperada? O que isso quer dizer? Imagina que a gente carrega esse corpo aqui até o fim da região é, elástica dele aqui, né? Essa região reta aqui. Quando as minhas cargas elas estão aqui dentro, né? Quando as cargas estão aqui dentro, o meu corpo, o nosso corpo, ele se comporta elasticamente. Ou seja, a gente pega e a deformação dele, ele se deforma um tanto, né? Até aqui. Se eu retiro a carga, ele volta ao normal. E aí, imagine então que a gente aplica uma carga que ela vai além desse ponto aqui, de A até o ponto aqui, ó, a linha. Nesse intervalo em verde aqui, o nosso corpo ele está sofrendo deformação elástica, ó, plástica, né? Aquela deformação que ele não consegue recuperar. Mas, então eu saio aqui, eu tenho um epsilonzinho aqui, e eu tenho aqui que é a deformação elástica, que até aqui ele conseguiria voltar. E eu tenho um epsilonzinho final aqui, que é... não vou nem escrever final, eu vou colocar como 2. Um epsilonzinho 2 aqui, é, onde ele está, essa deformação é referente à deformação plástica. E aí, se nesse ponto aqui a gente retira o carregamento, ele vai ficar exatamente aqui? Não, ele vai voltar, mas não vai voltar para onde ele estava inicialmente, aqui para o ponto zero. Ele vai voltar só um pouquinho. É como se fosse aquele elástico que ele está um pouco frouxo, que você imagina que o elástico, você estica ele ficou um pouco frouxo, ele volta um pouco, mas não volta para a posição original. Né? Imagina que eu tinha um elástico desse tamanho, aí eu estiquei ele, aí ele veio para cá. Aí quando eu retiro a carga, agora ele volta, mas ele volta para um patamar intermediário, não volta para a posição original dele, mas também não fica de todo frouxo. Seria mais ou menos nesse sentido. E aí, quanto que ele vai voltar? Ele vai voltar, então, a deformação elástica, tá? A deformação elástica. Então, é como se aqui, ó, é como se aqui, essa reta elástica aqui, ó, é como se a gente traçasse uma paralela até o ponto onde a carga foi aplicada aqui, ó, tá vendo? E tem a setinha para cá, agora, meu corpo sendo descarregado, ele vai voltar à deformação elástica dele, tá? Então, daqui, ó, eu tinha uma deformação e ele vai voltar para um ponto aqui, ó. Esse intervalo aqui, ó, é o quanto ele consegue recuperar, tá? É a recuperação, a recuperação a gente chama de recuperação elástica. Ele consegue ainda voltar um pouquinho, mas ele não volta para a forma original dele. Ele consegue voltar, então, o referente à propriedade aqui de elasticidade dele. E aí, a deformação permanente, então, é o que ficou, tá? É o que restou, que a gente chama de deformação residual. A gente vai ter até exercício que a gente consegue calcular isso daí, tá bom? Então, é isso aqui que a gente queria entender aqui mais ou menos nessa parte aqui, tá? Que o corpo ele volta um pouquinho, não volta tudo, tá? E a gente consegue calcular, então, quanto de deformação residual, quanto que ele deformou definitivamente, né? Depois que retirou a carga, tá? E aí a gente entra agora numa parte que é um conceito que futuramente, tá? A gente vai voltar a ver isso, um pouco isso aqui. Aqui é mais uma abordagem introdutória para a gente definir algumas coisas, que é o conceito de energia de deformação. Parece confuso, mas assim, a gente vai ver as ideias principais aqui, não vai ficar muito apegado à dedução das fórmulas, tá? Entender. Mais entendimento mesmo. Quando, tá? Aqui, pezinho.
Quando o material é deformado por uma carga externa, tende a armazenar energia internamente em todo o seu volume, tá? Como assim? O material, eu aplico, imagina que eu tenho uma caixa, né? Eu aplico uma carga, isso aqui a gente sabe que se eu aplicar uma carga externa nesse nosso material, surgem esforços internos, ok? Surgem esforços internos. E se eu aplico uma carga externa e ocorrem deformações externas, né? Internamente ocorrem deformações também, lá nas propriedades, nas moléculas do nosso material, ok? A gente tinha lá que também, lá de trás, lá que a gente tinha o conceito de trabalho, né? Trabalho era a força vezes a distância, sendo essa distância, esse deslocamento, né? Força vezes deslocamento, no sentido de aplicação da força, né? Então, se eu tenho aqui um cubinho, um material que eu aplico uma força nesse sentido e ocorre um deslocamento também nesse sentido, a gente tinha o conceito de trabalho. E o conceito de trabalho está relacionado à energia, tá? O trabalho externo, a força externa que eu aplico, que provoca deformações, internamente no nosso material, também ocorrem forças internas e deslocamentos internos, que é tratado como pelo conceito de energia, tá? O trabalho interno que ocorre nesse nosso corpo é a energia, tá? Energia, então no caso, a energia de deformação. E aí, normalmente, a gente está querendo associar o nosso elemento, ele tem volume, né? O nosso elemento ele é um material. Então, se a gente pegar aqui, pensando aqui nesse cubinho, né? Nesse cubinho aqui, um cubinho infinitesimal lá, um cubinho do nosso elemento, a gente consegue definir, então, o conceito de densidade de energia de deformação, Uzinho aqui. Que é o quê? O que é densidade? Né? Alguma coisa dividida pelo volume? Então, a densidade de energia de deformação é a energia de deformação propriamente dita, dividido pelo volume, tá? Do nosso material. E aí, a gente não vai se apegar a deduzir essas fórmulas aqui, tá? Que tomaria muito tempo, até porque a gente está corrido, né? Acelerado aí. Mas a energia de deformação é dada por essa expressão aqui, que seria meio da tensão. Depois vocês dão uma lida no livro com calma, vocês conseguem entender melhor, tá? Meio da tensão vezes a deformação vezes o volume aqui, tá? E aí dessa expressão aqui, o que a gente consegue cortar aqui? O volume, né? Acaba que o volume aqui com esse aqui acaba se cortando e fica meio da tensão vezes a deformação. Mas a gente viu lá que a tensão, né, era o modo de elasticidade vezes a deformação. Não era isso? Então, essa deformaçãozinha, ela é a tensão dividido pelo módulo de elasticidade. Então, isso daqui ó, foi substituído bem aqui. Quando a gente faz a substituição, aqui em cima vai ficar a tensão ao quadrado, que vai ficar a tensão vezes tensão, dividido pelo módulo de elasticidade. Então, a energia de deformação aqui interna no nosso material, a densidade de energia de deformação, pode ser dada por isso daqui. Que é a tensão ao quadrado, tensão normal atuante no plano, em um plano que eu estou analisando, no caso aqui, por exemplo, o plano XY, né? E a tensão atuando nesse plano, dividido por então a tensão ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade. Isso aqui é a formulazinha que a gente usa para calcular. Então, energia de deformação, deformação nominal, tensão normal e o módulo de elasticidade do material. Para que isso? Porque aí, com base nisso, a gente consegue estabelecer outras propriedades aqui do nosso material, que é o primeiro deles, que é o módulo de resiliência. Lembrando que energia, né, pessoal? Energia é dada aqui em joule, por unidade de medida. No caso, se for em volume, joule por metro cúbico, tá? A unidade de medida é joule. Tensão, módulo de resiliência, quando a tensão atinge o limite de proporcionalidade, que a partir dali ela deixa de ter comportamento elástico, a densidade da energia de deformação é denominada módulo de resiliência. Então, o que é esse módulo de resiliência? É o quanto de energia eu preciso, tá? De energia interna, para fazer com que meu corpo ele chegue, então, a nossa tensão aqui do limite de proporcionalidade, tá? Então, esse modo de resiliência vai me dar, então, quanta energia eu preciso para chegar até aqui. Ou seja, a partir daqui eu não tenho mais patamar elástico, tá? E aí, esse modo de resiliência é a área da curva aqui, ó, formada aqui entre a tensão e a deformação aqui do limite de proporcionalidade, tá? Que pode ser dado, então, por meio
expressão aqui, ó, meio vezes a tensão PL vezes a deformação PL, que é do limite de proporcionalidade, tá? E aí, de novo, substituindo isso aqui, ó, por aquela expressão que a gente conhece, igual a gente fez aqui atrás, ó, que é a deformação é a tensão dividido pelo módulo, vai resultar nisso daqui. 1 vezes a tensão aqui do limite de proporcionalidade ao quadrado, dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade, é o módulo de resiliência. Alguns exercícios vão pedir para a gente calcular o módulo de resiliência do nosso material. E a gente tem também o módulo de tenacidade, o T, tá? E o que é ele? Ele é, então, a energia necessária para fazer a deformação pouco antes da ruptura. Então, ele é dado, então, por toda essa área abaixo do gráfico aqui, ó. Toda essa área abaixo do gráfico, até chegar aqui, ó, um pouquinho antes do ponto de ruptura, tá? Isso aqui é um módulo de tenacidade. Quanto de energia eu preciso até o meu material chegar na ruptura, tá? Alguns conceitos aí só para a gente trabalhar aqui, isso aqui vai ficar para a próxima aula. Então agora a gente vai fazer aí alguns exercícios para a gente poder aplicar os nossos conhecimentos aqui. Chega de teoria, né? Agora vamos para a parte prática. Beleza? Então valeu, obrigado. Até a próxima aula agora, logo na sequência, com um exercício.